Bom dia. Ahn, Vamos lá, 3 pagininhas. Acho que umas 2 pessoas reclamaram da dificuldade dessas 3 páginas. Eu fiquei tentando distribuir os kits de 3, 4, 5 páginas, de maneira que eles não ficassem todos acumulados num bloco só, tipo, todas de 5 páginas juntos, e também de maneira a cobrir trechos diferentes do conto. Então, desculpa se esse ficou particularmente pesado, mas ele é também particularmente importante. Então, vamos a ele. A página 218 tinha o rabinho de uma página de uma frase que a gente já terminou na semana passada, e depois disso a gente vai à descrição da Hope, né? Valendo lembrar que continuamos com aquele mistério de quem é de fato responsável por essa voz, e essa descrição aqui é um dos momentos mais traidores para mim, parece muito claramente ser uma descrição que ela mesma faria, da sua própria visão exagerada do processo de envelhecimento, e não a que o marido diria. Parece uma projeção dela, mas, de novo, em que isso altera a tradução, ou pode alterar a tradução, é uma coisa para lá de interessante da gente discutir, né? Em que uma decisão desse tipo pode matizar essas nossas escolhas. Se a gente pensar que se trata de um homem sendo cruel ou de uma mulher projetando uma outra avaliação, em que isso inclusive é alterado pelo fato de nós, vocês, serem homens ou mulheres, também é uma outra questão para lá de interessante, né? Mas o que me interessa aqui numa discussão como essa é simplesmente levantar todas as possibilidades, né? Eu já falei isso aqui acho que mais de uma vez. A gente não tem nem expectativa nem pretensão de encontrar todas as soluções para todos os problemas. O que a gente tem é a possibilidade de levantar os problemas todos. É isso que a gente quer como tradutores. Então vamos lá, a descrição diz: once voluptuous, né? Outrora voluptuosa. Eu usaria outrora para esse cara, né? A ideia é que um dia ela já foi voluptuosa a ponto de ser quase rubenesca. Uh, Daria para esse hífen para marcar o sufixo ali é muito tipicamente americano, no sentido de estou formando uma palavra. Não sei se a gente precisaria usar em português. As aspas são dele e a referência ao pintor Rubens fica do mesmo jeito, não tem nenhum problema. Hope's own aging or anilitis type. Aqui a gente tem um problema, porque para variar o type tá lá para frente, né? Para a gente teria que inverter essa frase. O tipo de envelhecimento, aging, or anility, e a gente não tem a palavra anilidade, ela é muito específica para o inglês, ela faz referência a envelhecimento sim, mas quase que especialmente a envelhecimento cognitivo, e a gente vai perder isso em português. O que eu consigo pensar de mais próximo para a gente usar aqui, a ideia é usar uma palavra mais complicada do que aging e que seja um sinônimo. Esse cara está sempre trabalhando em sinônimos, né? Senescência é uma palavra que eu gosto de usar para esse tipo de coisa. As duas palavras são latinas e vai bastante bem. Então, o tipo de envelhecimento ou de senescência da Hope estabeleceu-se como primeiramente ou primariamente um processo que consistia de um weasening. Weasening é um emurchecimento, uma diminuição, assim como uma desiccation. Ela está secando ou murchando. De novo, vamos escolher as palavras com cuidado, qual que vocês querem deixar. Qual deixar entre aspas, né? Porque as duas são metafóricas, as duas são difíceis, as duas são pesadas, uma é germânica e uma latina. Weasening é germânico, desiccation é latina, mas ele escolhe marcar o weasening entre aspas, né? Her skin toughening. Outra daquelas construções em que eles podem começar direto pelo her skin, a gente falou lá atrás, né, de her arm raised, e eu tendo a traduzir como com o braço levantado. Aqui de novo eu usaria uma preposição, né, com sua pele toughening, ficando mais dura, né, endurecendo, enrijecendo, se você quiser, and becoming in places leathery in appearance. E se tornando em alguns pontos, ou ganhando em alguns pontos, uma aparência de couro. Não sei se é necessário traduzir leathery por um adjetivo, couráceo ou qualquer coisa do gênero. Não, leathery é um adjetivo bastante comum em inglês. Bom momento para a gente fazer aquele comentário mechaniquiano, né, vamos tentar sempre traduzir o que é marcado pelo que é marcado, o que é não marcado pelo que é não marcado. Ou seja, se a palavra é comum, se a palavra flui bem no original, vamos traduzir por uma palavra, ou nesse caso por um sintagma inteiro, que seja que flua bem em português. Não vamos traduzir fácil por difícil, e também não vamos traduzir difícil por fácil. Isso sempre como regra. Leathery é razoavelmente normal para um falante de inglês bem alfabetizado.
couráceo ou o que quer que seja, vai parecer uma invenção do Odorico Mendes. Então a gente não precisa disso aqui. Vamos colocar ganhar em alguns pontos uma aparência de couro. Her dark tan permanent, de novo, talvez uma preposição, né? Com seu bronzeado escuro permanente. Talvez a gente precise de um advérbio aqui, né? Já permanente, agora permanente. E os dentes, os tendões do pescoço e as and extremities joints. Isso é bem curioso. As juntas das extremidades. Ele está falando dos dedos, das mãos e dos pés, né? Mas por que dizer desse jeito, né? As juntas das extremidades parecendo protrusive, que é um adjetivo que o Wallace adora. Existe protrusão em português, mais comum entre médicos do que entre cidadãos paisanos. Existe protrusivo. Eu já usei em tradução de Wallace, mas é menos comum do que em inglês. Se vocês quiserem traduzir por outra construção, parecendo se projetar, parecendo pontiagudos, pode funcionar. In a way they once never did. De um jeito que antes nunca tiveram. O divertido é que ele quase que começa e termina essa descrição com once, né? Once voluptuous, they once never did. Ele, Machado de Assisianamente, ele ata as duas pontas da coisa aqui. In brief, em resumo, her overall mien was taken on a lupine or predatory aspect. Ou seja, em resumo, a sua aparência, o seu porte geral, adotou um aspecto lupino ou predatório. Lupine e lupino são dois latinismos raros, tanto em inglês quanto em português. A ideia aqui é basicamente transferir uma coisa pela outra. And what was once her eyes' well-known twinkle has become a mere avidity. Essa descrição provém ela de quem vier, é super produtiva, a gente consegue imaginar várias pessoas a quem aplicar isso. E o que um dia foi o conhecido ou famoso brilho dos olhos dela, brilho que ela tinha nos olhos, sempre tomar cuidado com ela tinha, tornou-se mera avidez, ou seja, o que antes era interesse, agora virou cobiça, tem uma coisa meio mesquinha nesse avidity. None of this is, of course, in any way surprising or unnatural. Nada disso, claro, tem, não vou dizer nada de novo, né? Tem nada de surpreendente ou unnatural. Complicados esses adjetivos com un, as pessoas têm decalcado, né? Boa linguística das antigas, linguística clássica, né? Importar é quando você puxa a palavra inteira para a tua língua. Calcar, como se falava antigamente, é quando você puxa o processo de formação. As pessoas têm puxado esse processo de formar. Não é nem o processo a gente tem também, mas o grau de produtividade, de formação de adjetivos negativos com esse prefixo an ou in, do inglês para o português. Eu já vi gente dizendo que tal coisa é inatural, por exemplo. Inatural definitivamente não funciona em português. A ideia aqui é, nada disso, é claro, era de maneira alguma surpreendente ou imprevisível, não natural, inclusive, se vocês quiserem. E aí vem a mais cruel das definições. O ar e o tempo tinham simplesmente feito com minha esposa o que também, entre aspas, fazem com o pão e a roupa pendurada. Hung laundry, eu colocaria um no varal aqui. Roupa pendurada no varal. Roupa pendurada para mim parece que fica meio pendurado, fica faltando alguma coisa. Indeed, we must all come to terms with our own actuarial plight. Aqui ele usa um termo de estatística ligada especificamente a seguro de vida. É por isso que ele é o ramo de onde ele vem, né? Aqui a gente tem um ponto forte para dizer que esse texto é de fato do Randall. Na verdade, indeed, de fato, nós todos temos que come to terms, fazer as pazes, né? A gente tem que aceitar, fazer as pazes with our own actuarial plight. Nosso plight é o que nos cabe, o nosso problema, a nossa situação. E actuarial se refere especificamente à estimativa de tempo de expectativa de vida. Então, talvez expectativa de vida seja algo que a gente possa usar aqui. Assim, temos que fazer as pazes com o que decorre da nossa própria expectativa de vida. Seria algo possível, eu acho que uma tradução viável. So to speak,
por assim dizer, of which the empty nest is such a vivid milepost along the way of. Essa construção é legal porque tem duas vezes a preposição, né? A tia Marocas da escolinha em inglês não gosta que as pessoas terminem as frases por preposição, que é uma coisa que os americanos fazem o tempo todo. E que também as pessoas eram importando para o português. Nesse caso, se não é para terminar, você tem que colocar antes, como ele fez aqui, of which the empty nest is such a milepost. Mas como tem along the way of, ele precisa do of no final de novo. Is such a milepost of the way of that. Ele precisa das duas preposições. Como fazer esse malabarismo em português, especialmente porque a gente não tem essa possibilidade de terminar a frase com a preposição, é outra das múltiplas graças aqui dessa fala meio errada, meio interessante, meio nova do Randall. Do qual, ou da qual, conforme a gente tem traduzido antes, o ninho vazio é um marco tão nítido ao longo de cujo caminho. Vai ter que ser algo desse tipo assim. A realidade natural, mas mesmo assim terrível, albeit unspoken of in any viable union over time. Aqui é uma frase típica de marido, desses estereótipos, né? A realidade terrível, ainda que não mencionada em qualquer união viável ao longo do tempo, tipo, você não fala isso nunca. E o que eu queria dizer aqui? Aqui era a minha opinião, a minha ocasião de usar conquanto. Eu sempre tento usar a palavra conquanto para tradução em algum momento. Conquanto fica ótimo aqui. É que, a essa altura do nosso casamento, Hope já tinha se tornado, ou já estava de facto, aqui é juridiquês, a gente pode deixar isso em português, a oposição é de facto e de jure, o que é da realidade ou o que é do direito, já tinha de facto, ou praticamente falando, para variar ele está se repetindo, ela tinha se tornado unsexed. E aqui é uma desgraça. Primeiro porque a gente não tem como traduzir isso, a gente pode dizer assexuado, mas é engraçado que assexuado tem um matiz de desprovido de. E unsexed tem um matiz de que foi removido aquilo. Algo teria sido tirado dela. Eu acho que qualquer falante literariamente alfabetizado em inglês vê esse verbo e pensa imediatamente na cena do Macbeth, né, em que a Lady Macbeth está ganhando forças para se tornar uma assassina. Ela diz: esse bundão do meu marido não vai fazer nada, eu vou tomar as coisas na minha mão. E ela se dirige a Deus, né, se dirige apostroficamente a uma divindade qualquer e diz: unsex me here. Tipo, tire de mim o meu sexo. Eu quero deixar de ser mulher, eu quero me tornar uma máquina assassina. Não é à toa isso. Esse verbo é realmente não tão comum assim na tradução literária e tem essa super marca shakespeariana. E veja, uma marca shakespeariana de um momento em que uma mulher passa por cima do marido. Ela, na verdade, está unsexing o marido, porque ele atribuindo a ele essa incapacidade de ser homem e pedindo para ser unsexed. Isso tudo funciona bastante bem no nosso universozinho aqui desse texto. Isso obviamente vai se perder. Tivemos essa semana ainda um encontro de tradutores de Joyce e a gente falava desse problema decorrente do fato de que em culturas em que você não tem uma tradução canônica de Shakespeare, por exemplo, os alemães não têm problema. Por mais que existam inúmeras traduções de Shakespeare, as traduções canônicas do romantismo, todo mundo conhece. Então eu posso fazer uma referência a Shakespeare, mesmo como essa, que depende exclusivamente de uma palavra, e as pessoas têm alguma chance de recuperar. Em português isso não é muito possível. A gente não tem uma tradução standard, padrão, para o Macbeth. Cada um leu uma. E esse trecho, que é difícil, vai ter sido traduzido cada vez de uma maneira diferente também. Então, boa sorte para traduzir tanto a semântica, a noção funcional aqui para dentro do texto, quanto a sombra dessa referência. Volto a dizer o meu inário repetido aqui. É fundamental, essa referência ao Macbeth existe para começo de conversa? Segundo, é fundamental? Não sei. O fato é que algum tipo de leitor, e um tipo de leitor que eu acho que não é raro entre os leitores de Wallace, alguém com uma alfabetização literária um pouco mais ampla, vai poder fazer essa ligação. E se a pessoa pode fazer essa ligação no original, seria interessante manter essa possibilidade na tradução também. Não acho que a gente vai conseguir, mas é bom manter esse critério, né? Já disse isso aqui mais de uma vez.
Nosso problema não é estabelecer uma interpretação definitiva do texto, não é estabelecer todas as interpretações do texto, é estabelecer um leque amplo de leituras possíveis, válidas, não piradas, válidas, possíveis e bem baseadas no original, e tentar manter essas coisas no maior número possível na tradução. Daí essa minha digressão grande sobre o unsexed. Ela tinha se tornado unsexed, ou tinha se tornado an, artigo, as the saying goes, como diz o ditado, como dizem as pessoas, como se diz por aí. Devia ter uma vírgula aqui depois desse goes, não tem, né? Withered, vine or bloom. Uma vine é especificamente uma vinha, genericamente uma trepadeira em geral. Ela tinha se tornado uma vinha, uma trepadeira, ou uma folha, uma flor, desculpa, bloom é uma flor, murcha. Então cuidado para não usar a mesma palavra para esse withered e para o wind lá atrás. E cliquei na janela errada aqui, me perdi. Vergonha. Vale lembrar que ele não está usando flower, ele está usando bloom, que é a palavra germânica antiga, mas danou-se, né? A gente não vai conseguir fazer essa alteração. E que pode ter o sentido também de broto, se vocês quiserem, né? A ideia aqui é o crescimento interrompido, né? A withered bloom, algo que não chegou a florescer. And this somehow all the worse or more so. E isso, de alguma maneira, ainda pior ou mais ainda, né? Somehow all more so é uma construção que simplesmente não funciona, né? Mas é o que ele quer. Isso tanto pior ou mais ainda. For all, esse for aqui está no sentido de apesar de. Né? Apesar de toda a sua escrupulosa devoção aos cuidados. Self-care. Eu ouso dizer que, sei lá, 2, 3 décadas atrás a gente nem usaria cuidado aqui, mas as pessoas têm usado. Mas self-care, autocuidado, me parece muito ruim. Talvez um muito ruim que combine com o tom do Randall. Mas se não, a gente pode fugir para uma coisa melhor, assim, a higiene pessoal não rola, o cuidado cosmético, talvez a gente tenha que introduzir um adjetivo aqui. And youthful desiderata. Desiderata a gente pode deixar em latim, aqui está no latim plural, né? Um desideratum, dois ou vários desiderata. A gente não costuma fazer isso, é uma coisa curiosa. Quando a gente cita latim, a gente não faz o plural morfológico do latim. Aliás, a gente não faz isso com morfologia de língua nenhuma. O inglês é bom de fazer isso, eles gostam de importar a morfologia para o plural. A gente, em geral, importa o singular e pluraliza em português. Então, se a gente quiser aqui, como aliás existe a palavra desiderato em português, a gente pode deixar isso em português mesmo. Ela tinha essa devoção escrupulosa aos autocuidados e a essa desiderata da juventude, ou seja, esse objetivo de buscar a juventude. Exatamente como tantas outras eu queria achar os sujeitos aqui. O sujeito é esposa. Esposas e divorciadas, né? Tantas outras esposas e divorciadas dos seus próprios círculos de amigas. Círculos de amigas que ele chama de bloated or desiccated. Desiccant. Lembrar que desiccation ele já usou lá atrás, a gente precisa retomar. Do seu próprio círculo de amigas inchadas ou em processo de secagem, de uva pacificação, se alguém quiser ser bem corajoso. Dos seus círculos de leitura e de horticultura. E essa horticultura vai voltar. Essa frase aqui é super enrolada, então, né? Vamos tentar botar ela em ordem. Exatamente como tantas outras esposas e divorciadas de meia-idade do seu próprio círculo de amigas inchadas ou uva pacificantes. Aí danou-se. Círculo de amigas e do clube de leitura e de horticultura. E daí volta lá pro Inchadas Dissecantes. Que maravilha fazer isso tão rapidinho assim. Que normalmente se congregam, se reúnem em volta da piscina do clube Raritan durante toda a estação de verão, são obcecadas por. E aí aquela preposição que não devia terminar a frase aparece, né? Exatamente como são obcecadas também tantas de suas amigas. Não vou tentar fazer isso aqui de novo sem um papel na frente que vai dar catástrofe. E aí, para variar, depois vem um are obsessed by as well. Esse as well está repetindo exatamente um just as.
Ele começa com um exatamente como e termina com um como, né? Também. The exercise classes and caloric regimes. As aulas de exercício. Aulas de exercício é uma frase que alguém que nunca foi a uma academia usaria. As aulas de exercício e regimes calóricos, emolientes e tonificantes. Dá para deixar assim, a gente já falou de emolientes lá para cima. Yoga, suplementos, bronzeamento ou, albeit, vamos repetir o que a gente tem usado lá em cima. Eu stick by pelo meu conquanto aqui, mas como vocês quiserem, conquanto raramente mencionados, surgical work or procedures, procedimentos ou intervenções, talvez por esse work, cirúrgicos. All the willful clinging to the same nubile or virgo intacta vivacity. Todo esse agarrar-se voluntariosamente, todo esse voluntarioso agarrar-se, se vocês quiserem deixar pesado, esse não, not letting go, né? Clinging to, elas não querem abrir mão dessa mesma vivacidade núbil, a gente tem núbil em português, dá para deixar tranquilo, a mesma vivacidade núbil ou de virgo intacta, que latim de novo jurídico para literalmente virgem intocada, que suas próprias filhas unknowingly, sem saber, inconscientemente, servem para mock as they laterally blossom. Que suas próprias filhas, sem ter consciência disso, acabam ridicularizando, acabam ridicularizando é bom, mas a ideia aqui é rindo de, né, tornando motivo de riso, as they laterally blossom, na medida em que posteriormente florescem. E vejam que cuidadosamente ela estava lá um desiccated bloom, né? Essas outras mulheres como brotos e flores que não abriram, e agora aqui as filhas laterally blossom. Tem todo um cuidado com o uso dessas três palavras aqui, vine, bloom, blossom. In fact, a bem da verdade, ele adora esse a bem da verdade, in fact, indeed, as a matter of fact. PAC, já falamos disso aqui, né? Apesar de, malgrado, sua verve e seu esprit fort naturais. Esprit fort é mais comum em inglês do que entre nós, mas dá para deixar em francês. Literalmente, espírito forte, né? Caráter forte. It was often all too easy a matter to remark the pain. Frequentemente era fácil demais, all too easy a matter, era fácil demais perceber a dor nos olhos de Hope e na expressão, set, crimped or pinched, franzida ou cerrada de sua boca, quando observava ou quando estava à vista de, within the purview of, em torno de, no ambiente de, our Audrey Slater, increasingly mature and comely peer circle. A vírgula depois do later aqui não está servindo para criar uma interposição, uma interpolação, mas sim para separar dois adjetivos, por assim dizer, como se o adjetivo número 1 fosse later e o adjetivo número 2 increasingly mature and comely. Ou seja, o círculo recente e cada vez mais maduro e atraente. Comely é uma palavra bem safada. É uma palavra justamente que alguém como ele aqui usaria para não dizer bonito, atraente. Comely é uma palavra que assim uma vozinha usaria para falar de uma colega de escola 100 anos atrás. Formoso quase, né? O círculo cada vez mais, o círculo recente e cada vez mais maduro e atraente da nossa Audrey. An anile, ou anile, acentos, grief, uma dor senescente, uma dor, não vamos pôr senil aqui, mas tentar repetir a palavra que a gente usou lá atrás para anil, assim, que então, so easily then, que então é transferida com tanta facilidade, né, transferida ou projetada com tanta facilidade como raiva sobre mim, transferida para mim, transferida sobre mim, transferida para mim seria melhor, né? Pensar numa formulação melhor aqui, que então tão facilmente transfere-se ou se projeta em mim como raiva, por meramente ter olhos para ver
e com os quais ser naturalmente afetado. Aqui o cara tá na defensiva, né? Tipo, as meninas estão ficando bonitas, ele tá olhando para elas, passa tempo olhando, e diz, desculpa, só tô olhando e sendo afetado por, não tenho nada a me culpar, isso é tudo muito natural. E você está projetando em mim como raiva, o que na verdade é a tua frustração diante dessas meninas. A gente pode só imaginar o que seria que é ser naturally affected by. Que tipo de coisa está acontecendo com ele ou com o corpo dele que denota que ele está sendo naturalmente afetado pela visão dessas meninas. One is, in fact, e aí é bem divertido que ele diz, a forma seria, a semântica seria é difícil fazê-lo, mas ele usa justo a expressão to be hard pressed. O hard aparece exatamente aqui para bom entendedor. Seria, na verdade, difícil, esse é o sentido aqui, né? O in fact, na verdade, one is hard pressed to, seria difícil considerar uma coincidência que todas essas blossoming, essas florescentes meninas e filhas tivessem sido, e aqui a gente precisa de um subjuntivo, né? Seria difícil considerar coincidência que elas tenham sido, tivessem sido, dependendo do tipo de passado que a gente queira usar, quase sem exceção, all, e aí de novo ele repete o all, ele já fez isso lá atrás, se não me engano, né? Todas elas tenham sido todas enviadas a universidades de fora do estado ou de outro estado. As with each passing year, já que a cada ano que passava, the mere physical sight of them, meramente por serem vistas, elas se tornavam para suas mães uma living rebuke, é um tapa na cara, né? Uma ideia, a ideia aqui, o rebuke é uma refutação, né? A prova viva do contrário, né? Elas eram a prova viva do contrário do que são suas mães. Então, como é que a gente vai traduzir isso aqui? Se tornavam dá até para, se vocês quiserem, uma ofensa ou uma agressão viva às suas mães. Mas acho que uma refutação rola também. Uma refutação viva de suas mães. E aqui a gente pula de parágrafo e pula completamente de cena, como se esse assunto tivesse dado por resolvido. E os advogados aqui das duas posições, voz de Randall, voz de Hope, teriam o que dizer a respeito disso, porque a voz pula completamente desse assunto e vai para a clínica de sono. Né? The actual beds, as camas, não sei se a gente precisa traduzir esse actual aqui, mas propriamente ditas também rola, para os pacientes de sono. E os dados gerados pelos seus casos, their cases accrued data, na Darling Sleep Clinic, ficavam directly side by side. Exatamente uma ao lado da outra, né? Lado a lado. Mas eram também markedly narrow, perceptivelmente ou singularmente estreitas, and possessed of thin, por que não with? Possessed of, e dotadas de colchões finos, extremamente firmemente reforçados. Os dois advérbios estão grudados um no outro. Já falei que o pessoal não curte advérbios em mente, talvez a gente consiga tirar um ou outro, mas aqui o original já tem esse canhestrismo, né? Extremely firmly reinforced. As well as only one sheet, além de apenas um lençol, portanto não um lençol de baixo e um lençol de cima, como eles estariam acostumados a ter em casa, e um cobertor de acrílico, a gente diria um cobertor sintético, acho que não diria um cobertor de acrílico, peso médio, medium weight, apesar do friozinho. Chill é friozinho, né? Não é frescor, se vocês quiserem, mas eu em circunstâncias normais usaria friozinho. Para essa voz aqui eu não sei se cabe. Então talvez frio ou de um certo frio estéreo talvez funcionasse. Da câmara de sono, sleep chamber. O regime diagnóstico, né, ou o protocolo diagnóstico, se vocês quiserem. E aqui é outra frase torta, né? Que levou não pouco tempo e negociações com o nosso PPO, a gente já falou disso aqui, fica o nosso seguro de saúde, nosso plano de saúde, para garantir a cobertura ou a autorização a respeito do qual, começa com which e termina com which, aqui é definitivamente redundante, a gente só precisava de um deles, e aqui a coisa está dobrada.
consistia em, ou consistia de, tanto faz. Hope e eu. Eu sempre tenho a impressão que a gente tende a fazer eu e Hope, e os americanos tendem a fazer Hope e eu. Making the slightly over 90 mile drive. Para variar, o parêntese está no meio da frase, né? Fazendo o trajeto de carro de pouco mais de, digamos, 130, 140 quilômetros. Você faz a conversão para milhas, né, para quilômetros, em geral espere que a gente faça, e arredonda, né? Aqui, slightly over 90. Deixa eu já fazer isso aqui em tempo real, ver se funciona. 90 miles, quilômetros, dá 144. Então a gente pode dizer de pouco menos de 150 quilômetros. Acho que funcionaria bem. Então, fazendo o trajeto de carro de pouco menos de 150 quilômetros, comigo, como sempre, ao volante, enquanto Hope dormia com o seu travesseiro de viagem, é divertido que o travel está em maiúsculas, como se fosse uma marca, né? Travel Pillow, apoiada na porta do passageiro. Via I-195, o I está entre aspas, né? Para determinar o tipo da estrada, I-195 e estradas ou vias estatais, state routes, 9 e 18. One Wednesday evening per week. Em uma noite de quarta-feira por semana. Quantas noites de quarta-feira existem por semana, Randall? Né? Mas aqui eles vão numa quarta-feira por semana. To Rutgers Brunswick Memorial Hospital. Para o hospital Rutgers Brunswick Memorial. Talvez isso aqui dê para deixar todo o sintagma em inglês, dependendo do estilo do tradutor. Eu provavelmente deixaria para o Rutgers Brunswick Memorial Hospital. E lá, checking in, ou seja, nos registrando, e nos registrando lá no departamento de neurologia ao contrário, lógico, porque é ele, sonologia do quarto piso da instituição, do quarto andar da instituição. Sonologia não é uma palavra muito usada em português. Inclusive tem um problema porque sonologia aqui pode ser também o estudo de sons. Dá para deixar aqui, vai aparecer entre aspas logo depois o sonologista ou sonólogo, dá para deixar porque eu acho que o sentido é autoexplicativo, mas pode ser um problema. Em editora pode ser um problema com preparação, com revisão. Departamento esse que continha, ou que abrigava, né, já falamos desse sintagma horroroso, a clínica de sono, cuja reputação no ramo, in the industry, no ramo, era de fato, era verdadeiramente, tanto segundo Jack Vivian quanto outras fontes, top flight. Top flight é tipo show de bola. É uma expressão oral, meio tiozão, para dizer eles são super, eles são ótimos. Aí vai de cada um de vocês escolher alguma coisa que caracterize esse tipo de posição discursiva. Com a gracinha adicional de que ele está indo para o fourth floor, para o quarto piso, e eles são top flight. E flight quer dizer basicamente andar também, né? Eles são tipo o andar mais alto, então tem uma ressonânciazinha aqui. O especialista de sono, ou sonologista, e é isso aqui que nos garante a possibilidade de usar a palavra mesmo que ela não esteja dicionarizada em português, porque ela está entre aspas aqui, está dobrando sleep specialist, então a gente pode, o leitor vai passar 3 linhas, caso ele tenha alguma dúvida contra a sonologia, e aqui vai ter mais ou menos a explicação. Encarregado do nosso caso, um sujeito, fellow, lá para frente da linha, grande, mansueto, mild-mannered, cordato, calmo, quieto talvez funcione, burly, corpulento, heavily set, pesado. Um sujeito pesado, grande, tem 3 vezes, ele é large, burly, heavily set, ele é 3 vezes a mesma coisa, né? Então parece tipo um gorilão mesmo. E quieto, tranquilo, calmo, with a lead-colored crew cut. Um crew cut é um corte de cabelo raspado dos lados e meio cortado reto em cima. Depende da... Hoje em dia está mudando um pouco o sentido, pode ser qualquer cabelo raspado, mais ou menos como esse. Mas a gente pode dizer um cabelo raspado ou cortado bem curto, cor de chumbo. E que parecia ter um número extraordinário de chaves num chaveiro promocional da Park Davis Inc., um chaveiro publicitário, um chaveiro com anúncio de, né? His manner pleasant in the neutral. De novo, eles usam sempre a preposição.
A gente talvez tivesse que dizer de modos, não com seus modos, seus modos, de modos, de comportamentos, de atitudes agradáveis. Daquela maneira, eu usaria aqui um demonstrativo, in the neutral, ou daquela maneira, way que eu estou traduzindo lá para frente, neutra, contida e detalhista de morticians and certain types of horticulture lecturers. Não sei o que diabo ele quer dizer com isso aqui. Um mortician é um médico legal, um legista. Então, talvez legista ou médicos legistas funcione bem. E certos tipos de palestrantes horticulturais. Ele está pensando em alguém específico, né, do clube lá da Hope. O que de novo nos faz pensar, é ela que está pensando, talvez, é ela que frequenta o clube de horticultura. Parecia também ter o que Hope depois remarked, depois notou, depois comentou, ser nada ou quase nada de um pescoço perceptível per se, ou por si próprio, se vocês quiserem. Com sua cabeça, ou já que sua cabeça, com sua cabeça parecendo largada, ou por assim dizer, apoiada diretamente nos ombros. O que eu comentei que podia ser apenas uma ilusão. Esse cara está acreditando que tudo é alucinação, né? Podia ser apenas uma ilusão ou um efeito causado pelo colarinho alto, pela gola alta, se vocês quiserem, e aqui é um problema, porque ele vai dizer que o sujeito tinha um medical coat or lab coat, que de novo são duas expressões para a mesma coisa, e que a gente em português traduziria por jaleco. A gente precisaria aqui dizer algo como com o jaleco médico ou de laboratório, com a consciência de que a gente está traduzindo meio mal, mas para manter o hábito dessa voz de repetir as coisas em pares e de fazer essa distinção. A gente não precisaria dessa distinção em português. O jaleco médico ou o jaleco branco médico ou de laboratório do sonologista. Que a maioria dos outros membros da equipe da clínica on duty, que estavam de serviço, dos outros membros de serviço, dos outros membros na ativa, dos outros membros presentes, usavam também, com cartões de identificação. A gente diria crachás, né? Mas eu até não tenho problema de colocar crachás aqui, mas a gente vai precisar da palavra identificação, porque vai ter que ser cartões plastificados e com identificação fotográfica, ou porque com foto-identificação a gente não diria. Com identificação, talvez, ou identidade, a gente possa pôr entre aspas e deixar o fotográfica depois. Então, tipo, cartões laminados e com identificação fotográfica. E aqui vem outro problema, porque ele diz clipped, presos por um clipe, e ele vai especificar depois gator clipped. A gente tem o termo clipe jacaré em português, justamente para aqueles clipezinhos que tendem a prender crachá em bolso. Não sei se ele é tão usado quanto em inglês, mas dá para pôr. Mas a gente não pode pôr clipped, clipados. A gente teria que pôr assim, presos por um clipe ou no jargão ou gíria mais familiar do Departamento de Sistemas da ADC, lembrar aqui que a sigla tem que ser uniforme com como a gente traduziu o nome da empresa lá atrás, clipe jacaré. Então a gente vai ter que pôr presos por um clipe ou em um clipe jacaré ao bolso do peito. Select members of the Somnologist Technical Staff or Sleep Team, membros escolhidos, ou alguns membros, do staff técnico, da equipe técnica do sonologista, ou sleep team, equipe de sono, time. Hoje em dia o pessoal diz time para traduzir team nesse sentido mesmo, ou time de sono. Teria que encontrar alguma coisa aqui que tivesse cara de ser mais familiar, porque assim, my technical staff, ou the Somnology technical staff, é tipo pesadinho, ou enquanto que pelo contrário, this is my sleep team, soa conversa de bar. A gente precisaria encontrar alguma coisa desse tipo aqui. Eu acho que equipe de sono fica ruim. Talvez só deixar equipe aqui funcione bem também. Só a palavra equipe, entre aspas. Então, membros selecionados, alguns membros, conduziram ou conduziam, há que se escolher aqui, nossa entrevista de registro, entrevista de internamento, entrevista inicial, formal,
com o MD himself. MD é Medical Doctor, ou seja, com o doutor, a gente poderia dizer, com o próprio doutor, then acting as docent or guide. Agindo então, primeiro eles foram atendidos, tentando falar rápido para não ficar acima de 1 hora, conduziam a nossa entrevista com o doutor, o próprio médico, então, agindo como docent. Cuidado aqui, eu já vi uns escorregões nas traduções, cuidado aqui para não traduzir docent por docente. Docent, nos Estados Unidos, é aquela figura que fica paradinha numa sala de museu esperando para dar dicas. A gente aqui, em geral, pensa naquela figura do museu como um guarda. Nos Estados Unidos, eles pensam nessa figura como um guia, uma figura que pode fazer visitas guiadas ou pode ficar ali para te dar informações. E eles têm muitas informações para dar sobre os quadros. Essa palavra tem esse sentido muito claro para a maioria dos falantes nos Estados Unidos. Então, de novo, para variar, ele está repetindo a palavra guia. Docent or guide. Quer dizer a mesma coisa. Eu diria guia ou cicerone, alguma coisa do gênero. O médico então agia como guia ou cicerone ao nos mostrar brevemente, ou ao mostrar brevemente para mim e Hope, ou para Hope e para mim, showing us around, fazer-nos dar uma volta, né? Ou ao nos levar por um passeio, ou ao fazer com que eu e Hope víssemos as instalações da Darling Sleep Clinic, que pareciam consistir de 4 ou mais sleep chambers, 4 ou mais câmaras de sono, pequenas e self-contained, autônomas, eu diria, which were surrounded, que eram cercadas de todos os lados por, e aqui fica uma desgraça, porque são paredes de vidro, glass walls, e elas são soundless, clear, thick or plexiglass. Plexiglass é uma palavra só, né? E a gente tem essa palavra em português. A gente teria que pôr por paredes de, por soundless, acusticamente isoladas, só que eu queria um adjetivo que desse para colocar à esquerda de paredes, tipo por vamos deixar acústica só para manter, é ruim, mas vamos só para manter a sintaxe. Por acústicas paredes transparentes, grossas, por acústicas paredes de vidro transparente, grosso ou sintético, se a gente quiser, ou plástico, vidro plástico, seria bom, eu acho que ficaria com o desajeito típico dessa linguagem, mas o acústicas a gente teria que trocar, isoladas, barradas, existe barramento sonoro, mas vai ser difícil fazer isso funcionar sintaticamente, talvez tenha que jogar esse soundless lá para o fim, por paredes de vidro transparente, o que é ótimo, paredes de vidro transparente, grosso ou sintético, tratadas acusticamente. Sofisticados aparelhos de gravação de áudio e vídeo. De novo, ele coloca o audio com hífen porque é de marcar a valência, né? Audio recording, video recording. Mas ele diz audio and video recording e marca a valência, esse índice de incompleto no áudio. O escritório do próprio Dr. Paphian ou Paphian, detalhe, né? A gente não diz que médico tem escritório, médico tem consultório. Eu acho que aqui a gente poderia trocar. E aqui tem um detalhe. A gente não vai traduzir nome de personagem, já falamos disso aqui, tudo bem, numa tradução acadêmica, para fins de trabalho, talvez desse para puxar uma nota longa, etc, etc. A minha pergunta aqui, no entanto, é a seguinte: quantos de vocês olharam o nome desse médico e pensaram, deixa eu googlar isso aqui para ver o que acontece? Por que eu digo isso? Porque desconfiômetro é uma das armas número 1 do tradutor. E esse nome não é normal. Esse nome não é Robinson. Esse nome não é Smith. Você olha um cara chamado Paphian. Não tem nem cara de um nome étnico comum. Se ele fosse Stephanopoulos, tudo bem, é um cara grego. Mas Paphian, isso não é um nome normal. Se você fica curioso, você joga isso no Google e você descobre que se trata de um adjetivo antigo, datado, etc., que se refere ao ponto da ilha de Chipre onde teria nascido Vênus, que em inglês quer dizer relativo a amor e especialmente a um amor em que haja culpa, um amor ilícito, um amor ilegal. A Paphian Story é uma história de amor ilegal, uma história de amor proibido.
esse nome desse médico, inverossímil como seja, ele está gritando assim, gente, eu não sou um nome, eu sou um sinal, eu estou aqui disfarçando alguma coisa, eu sou um pseudônimo, eu sou uma bandeira vermelha. Prestem atenção. E ele é, eu acho, no conto inteiro, a marca mais inquestionável de que esse conto trata de outra coisa. Não trata de problemas de sono, não trata de esse paradoxo que envolve esse casal, mas trata do problema do desejo ilícito dos homens mais velhos pelas mulheres mais novas. Seja o father, né, o que curiosamente é essa pessoa que se dissolve no papel de pai, o pai da Hope, seja o Randall em relação à nossa Audrey, seja a percepção que a Hope tem disso. O conto é sobre isso. O conto é tipo nova versão de Lolita, disfarçado. E aqui o disfarce meio que cai por terra. É como se de repente a gente visse um médico que não só está disfarçado, mas está disfarçado com um nariz de plástico vermelho. Ele está dizendo para a gente, isso aqui é um disfarce. Preste atenção. Vão para o Google, procurem. Pergunto para vocês fazerem aí um soul searching, uma autoanálise honesta e lembrar se vocês foram googlar esse nome, porque se vocês foram, excelente sinal. É sinal que vocês estão desconfiados o suficiente. A gente não vai traduzir isso, repito. Talvez se vocês fossem traduzir, estejam traduzindo para uma situação acadêmica, etc, etc, vale a puxar uma bela nota e explicar isso. Até porque não teria como traduzir, a gente não tem o adjetivo páfio, páfico, pafioso, pafiento em português, então danou-se. Teria que encontrar uma outra forma de dizer isso. O doutor perversos, o doutor tarados, ou o que quer que seja. Tá, mas desculpa, voltando a isso. Caso você queira se encher de coragem e mesmo numa tradução editorial sugerir uma tradução para esse nome porque você acha, isso é importante demais para ser visto. Mas lembre, tem que ser importante, mas não pode ser descarado demais, não pode ser óbvio. Nem todo leitor de inglês vai perceber isso também. Vale trocar. Mas se for traduzir o nome da criatura, vamos então pensar num adjetivo bem raro em português, que poucos leitores vão ligar a esse tipo de coisa. Não tenham vergonha, corram para dicionários de sinônimos, procurem sinônimos de pervertido, tarado, o que quer que seja, encontrem um desses adjetivos e deformem um pouquinho para ele ficar com possível cara de sobrenome étnico nos Estados Unidos. Isso eu já fiz e acho que dá para fazer. O consultório do próprio doutor was adjoined to the clinic's centrally located nerve or command center. Ficava conjunto, ficava anexo a, né, grudadinho na, no centro nervoso ou de comando centralmente localizado da clínica, em que sonologistas profissionais, neurologistas, auxiliares, técnicos e attendants, danou-se porque aid and attendants seria auxiliares e assistentes, podiam observar os ocupantes das diversas ou das diferentes câmeras de sono em uma ampla variedade de monitores infravermelhos e equipamentos de medição de ondas cerebrais, de medição e display, exibição de ondas cerebrais. Aqui, de novo, a metáfora está gritando que se trata de um cérebro, né? Ele está chamando de um nerve center, de um command center. Estamos dentro de um cérebro. A gente está como que entrando no inconsciente de uma pessoa, centralmente localizado. Cada membro do staff da equipe, ou se a gente deixar Sleep Team como equipe, eu até deixaria essas alturas time. Nesse caso, por exemplo, poderia ficar cada membro do staff ou do time também usava branco. Então não vamos traduzir cada membro, todos os membros da equipe. Também usavam noiseless shoes, white noiseless shoes, sapatos brancos silenciosos que não faziam ruído, com solas de gum or rubber, de novo repetição, de novo desnecessário, com solas de borracha ou de látex, a gente poderia dizer látex. Solas de borracha ou de látex. E os insubstantial blankets, os cobertores leves, indignos de consideração da cama de cada câmara, eram também ou imaculadamente brancos, ou ainda de um tom pastel, ou de azul celeste ou elétrico. Além disso, also, the Darling Sleep Clinic system of halogen-based tracker cuff style overhead lighting. Lighting é o que está ligado em system, né? Também, o sistema da clínica
de luzes. E façam o xadrez dessas preposições para não ficar deselegante. E as luzes são de base halógena, halogen-based. Por que ele não diz uma vez que são de luzes, lâmpadas frias, lâmpadas halógenas? Ele diz sistema baseado em lâmpadas halógenas, track or curve style. Essas duas coisas querem dizer a mesma, que a iluminação é embutida no teto, né? Você tem como que aquelas... como é que chama aquilo? Aquelas coisinhas de gesso. Se a Sandra voltar para aqui, daqui a pouco eu pergunto para ela. Aquelas coisinhas de gesso que ficam lá no teto e você coloca a luz dentro. Overhead lighting, luz de teto, vai ser um inferno, porque tudo isso aqui está qualificando lighting, e a gente tem que colocar isso tudo de uma maneira minimamente elegante. Era branco e completamente desprovido de sombra. Luz fria branca, ou seja, aquele tipo de luz de laboratório dos anos 90, começo dos anos 2000. O que vale dizer que ninguém naquela... in the facility, nas instalações, naquelas instalações, parecia projetar sombra. O que, junto com o silêncio funéreo, dizia a Hope, ou a Hope achou, disse ela. A gente precisa das duas interpolações. Hope felt, she said, emprestava uma qualidade, ou cedia, ou conferia uma qualidade algo onírica ou de sonho. Dreamy or dreamlike. Pelo amor de Deus, Randall, você está repetindo não só a semântica, mas a própria formação das palavras dreamy or dreamlike. A Sandra voltou. Como é que chama aquelas coisinhas que tem na parede, no alto do teto, onde embute lâmpada? Sanca? Sanca, muito obrigado. Então é isso, o sistema tem... Valeu. O sistema tem... A clínica tem sancas, onde ficam embutidas... Vocês podem usar essa palavra, inclusive, se for o caso, para trocar por cove. Um aspecto onírico ou de sonho, a atmosfera do lugar. And made everyone appear sallow or ill. E faziam todo mundo parecer pálido ou doente. Quem conviveu com essas luzes frias mais antigas sabe bem o que isso quer dizer. As well as it's been markedly chilly in the sleep chamber. Além do fato de estar bem fresco, bem frio na câmara de sono. Isso aqui está pendurado sintaticamente aqui de um jeito extremamente deselegante. O sonologista explicou que as temperaturas relativamente frias favoreciam tanto o sono humano quanto as complexas mensurações, complexas medidas de atividade cerebral que o sofisticado equipamento da clínica was designed to monitor, deveria ou tinha sido projetado para monitorar, explicando que diferentes tipos e níveis de EEG, eletroencefalograma, a gente pode deixar isso exatamente assim, or brain waves, de ondas cerebrais ou de EEG, assim que a gente vai traduzir, correspondiam a diversos níveis diferentes, unique. Níveis é que unique é bem mais que únicos, é tipo singulares, inconfundíveis, distintos e diferentes. Unique, distinct, different. Níveis diferentes, únicos e distintos, ou estágios de vigília, melhor tradução possível, ainda que pesada, de vigília e de sono, incluindo o estágio popularmente conhecido como REM ou paradoxal. REM é REM mesmo em português, a gente não traduziu isso. Teria que ser MRE, né, movimento rápido dos olhos, mas a gente não traduziu. Em que os músculos voluntários ficavam paralisados e ocorriam os sonhos. A descrição é razoavelmente ok, né? De fato, o sono REM é também chamado de estágio paradoxal. E realmente é aí que acontece isso, a paralisação dos músculos em movimento voluntário, coração, pulmão, diafragma, continuam funcionando, mas os nossos músculos em movimento voluntário, não lembro qual que é o tipo de fibra, músculos e fibras longas, acho que era isso, ficam travados e os sonhos ocorrem. Diga-se de passagem, isso não é por acaso, né? O travamento da musculatura acontece para que os sonhos possam acontecer. Por que os sonhos estão acontecendo? Porque senão a gente ia reagir aos sonhos e socar o cônjuge, esse tipo de coisa. É isso, aliás, por que eu estou dizendo isso tudo aqui? Porque isso é importante para o conto, porque devido a esse dado do sonho REM, do sono REM, como dizem os médicos do Brasil, é que se por acaso dá algum tilt no teu sono e você acorda durante esse estágio, você pode passar por aqueles segundos, às vezes longos segundos, em que você tem consciência de estar acordado, mas não consegue se mexer.
não consegue por mais que queira. E isso é absolutamente angustiante e algo desesperador, especialmente se você não sabe de que se trata. Isso gerou, estima-se inclusive, isso gerou boa parte das superstições e crenças sobrenaturais de íncubos e súcubos, etc. A sensação é horrenda. Acho que todo mundo já passou por isso ao menos uma vez na vida. E isso é importante para o conto, né? É uma sensação que inclusive já foi mencionada. Each of the majority of his many keys was encased around the head. Essa aqui é ótima. Se ele dissesse each of his many keys, cada uma das suas muitas chaves. Gole de café. Mas ele diz cada uma da maioria de suas muitas chaves. Esse cara é de um tipo de especificidade e de falta de jeito que só ele tem. É como se ele dissesse quase todas de todas as suas chaves. Muito boa sorte para traduzir isso de alguma maneira legal. Was encased around the head. Tinha a cabeça coberta por um invólucro, mas ele diz encased by a casement. Então, se for usar o invólucro, era bom dizer envolvida. Tinha a cabeça envolvida por um invólucro de borracha ou de plástico que I hypothesized, que imaginei eu, ou supus eu, aventei eu esta hipótese, hipótese cuja qual aventei eu mesmo, cut down on the overall noise factor of the huge ring of keys. Diminuía o fator ruído geral, a soma geral, a soma total do ruído do imenso ring of keys, pelo amor de Deus, não anel de chaves, o imenso chaveiro, quando o sonologista caminhava ou ficava parado, segurando as chaves em sua slightly moving palm, na palma de sua mão. A gente não diz na sua palma, segurei isso na palma, te mostrei a palma, a gente diz palma da mão. Isso sempre ocorre em tradução. Na palma de sua mão, que se movia levemente, de uma maneira que sugeria peso, heft, volume, or the gauging of weight, ou a avaliação de peso, the gauging of weight, while he spoke, enquanto falava. É um hábito que ele tinha de ficar com esse chaveirão na mão. Óbvio que a simbologia aqui é grande, o porteiro, o homem que abre, o guardião do limiar, como diz o Campbell na sua análise de tramas literárias. Uma figura que parece existir em uma imensa parte das narrativas que a gente tem. A figura que concede acesso ao trajeto do herói. Of weight while he spoke, enquanto falava, which was evidently his primary nervous or unconscious habit. O que era nitidamente, o que era claramente o seu principal hábito nervoso ou inconsciente, um reflexo, a gente diria. Later, mais para frente, mais adiante, mais tarde, at the outset of the initial drive back home, por que initial? No começo, the outset of the initial, no começo da inicial. Initial pode ser porque ela vai dormir depois, então é só no começo que isso acontece. Pode ser porque é a primeira vez que isso aconteceu, ou seja, na primeira vez que eles foram, lembrem, eles iam uma quarta-feira por semana. Pode ser porque eles estão ainda na rodovia estadual antes de chegar na I-95. O que a gente precisa é só traduzir, mas tudo bem, vamos tentar entender, né? No princípio da rota inicial de volta para casa, antes de começar, as was her usual wont. Ele está batendo recordes agora. Eu tenho a impressão, inclusive, que gradualmente essas inconsistências, essa repetição e essa falta de jeito da voz narrativa vão aumentando durante o conto. A gente vai chegar naquele clímax da última página e isso vai sendo gradualmente conduzido. Esse texto vai ficando cada vez mais lento, mais pesado e mais atrapalhadinho. Porque as was her wont já quer dizer it was usual for her. Então, as was her usual wont, como era seu hábito normal, como era seu hábito frequente, como era seu hábito habitual. Essa é basicamente a ideia. Ela começava, antes dela começar, to doze or nod, a dormir ou, no meu tempo se dizia pescar, para nod, né? Quando a pessoa está caindo de sono e acordando rapidinho. Against her side door, contra a porta do seu lado do carro. Né? Hope posited. Hope aventou, né, propôs,
hipotetizou, como ele disse lá atrás, that there seemed to her to be something reassuring. Ela disse que parecia-lhe haver algo confortador, reassuring, algo de que lhe transmitia algum conforto, algum consolo, algo trustworthy, algo que lhe transmitia confiança. Talvez a gente precise não usar dois adjetivos, reassuring, trustworthy, confortador e confiante, válido. Talvez algo que lhe transmitia conforto e confiança. Ou, nos termos da própria Hope, parecia haver algo de substancial. Veja que ele usou insubstantial para os cobertores lá atrás e agora substantial aqui. Talvez valesse a pena manter esse paralelismo. Em um sujeito que tinha tantas chaves, ou um sujeito com tantas chaves assim, se a gente quiser, this many keys. With myself, for my own part, keeping to myself, the fact that myself, my own, vai ter nessa mesma frase, né? Já eu, de minha parte, mantinha para mim, ou guardava para mim, não manifestava, o fato de que minhas próprias associações anent the keys, super expressão babaca, a propósito de, em referência a, as chaves, were somewhat more janitorial, eram algo mais porteirísticas. De novo, janitorial é bem comum como adjetivo em inglês. Porteirístico, porteiral, seria uma invenção, uma invencionice em português. Teria que dar um jeito de não usar uma palavra tão pesada aqui. Anent, dá para usar uma palavra difícil, mas aqui não seria o caso. Dá para transferir? Dá. Dá para usar uma palavra mais fácil lá e uma mais difícil aqui. No entanto, se fosse tudo no meio de uma frase, beleza, mas como é o fim de uma frase e o fim do parágrafo, colocar uma palavra pesada ali muda muito o tom geral da coisa. Ele termina morrendo e a gente terminaria com uma explosão, né? Então eu não recomendaria, eu deixaria mais assim, a imagem que eu ligava a essas chaves era mais a de um porteiro, e terminar com porteiro pura e simplesmente, e tentar usar alguma expressão do tipo de conquanto, outro assim, entre mentes, para traduzir esse anent, alguma coisa pesada e algo antiquado. Certo, crianças? 1h01, conseguimos, triunfo. Semana que vem que vai ser mais difícil, que tem mais páginas. Nos vemos lá pelo fórum. Obrigado, gente, pela paciência.